Foz do Iguaçu se revela para nós do melhor jeito, pedalando. Pedala comigo? Entre todos os destinos que desenham o mapa do Brasil para o mundo, Foz do Iguaçu ocupa um lugar especial. Ela é um ponto de encontro de culturas, histórias e experiências que atravessam fronteiras. Mas Foz vai muito além dos números. Aqui, a grandiosidade convive com a simplicidade. Uma cidade que se preparou para receber o mundo com estrutura, qualidade e diversidade, sem abrir mão do seu jeito acolhedor, quase interiorano, de receber bem. Fundada oficialmente em 1914, Foz cresceu ao ritmo das águas que a cercam. Águas que não apenas desenham as suas paisagens, mas também contam a sua história. O encontro de rios mudou a vida por aqui. O imponente rio Iguaçu, que atravessa a região com força e identidade. As águas do rio Paraná, marcando fronteiras e conectando nações. E a grandiosidade do Lago de Itaipu, símbolo de engenharia e desenvolvimento. Em Foz, a água não é apenas cenário, é essência. Ela move, conecta e transforma. E é seguindo esse fluxo que começa a nossa jornada, mergulhando em uma experiência onde diversão, conhecimento e preservação caminham juntos. Tudo bem? Veio você. Certinho, bom passeio. Faço? Pode. Uhul. Jabutis. Nem só de terra, nem só de água. Répteis como iguanas, serpentes, jabutis vivem principalmente em terra firme, mas a água continua essencial em suas vidas para beber, se refrescar ou muitas vezes se reproduzir. Que legal! Estão conectadas, né? Isso mesmo, né? A natureza está conectada, vida terrestre e vida aquática. Bora mergulhar então no Aquafoz. A água é a essência de Foz. E debaixo da superfície dos rios que cortam a região, existe um universo inteiro em movimento. No Aquafoz, esse mundo ganha forma, cor e significado. Com mais de 23 mil metros quadrados de área e milhões de litros de água, o espaço recria ecossistemas inteiros diante dos olhos do visitante. O tubarão! Nossa, eu vou adorar isso aqui. Tô ansiosa e parece que a gente consegue ter uma visão. Lá de baixo tem os vidros lá, eu acho que a gente vai parar lá, mas aqui já tô emocionada. O tubarão! A proposta agora é seguir o caminho que conecta as florestas aos rios e oceanos. Vamos lá! Ao longo de um percurso de aproximadamente 750 metros, distribuído em 3 níveis, a experiência conduz o público por uma verdadeira jornada pelo caminho das águas. E a ideia é mostrar a conexão. Então aqui, oceano e a floresta alagada. Então, água salgada e água doce. Só que nesse nível nós descemos de uma outra perspectiva. A gente estava lá em cima, vendo a água de cima, agora a gente já está no mesmo nível dela. São
28 ambientes temáticos que revelam, com riqueza de detalhes, a diversidade da vida aquática. Aqui na Galeria dos Rios, a gente pode conhecer um pouquinho dos peixes de água doce. Esse aqui é o acará-bandeira. Ao todo, cerca de 10 mil animais e mais de 300 espécies habitam esse universo. Desde os peixes de água doce dos rios Paraná e Iguaçu, até espécies marinhas como tubarões e raias. O Rafael, que é o biólogo aqui no aquário, que vai poder me responder as milhares de perguntas que eu tenho para fazer. Mentira, eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas algumas acho que podem atender melhor até a curiosidade que a gente gerou para o nosso público. Por exemplo, quantas espécies nós temos aqui no aquário? Hoje o Aquafoz tem aproximadamente 120 espécies diferentes e mais de 3.500 animais. Uau! E esses animais vieram da onde? Vocês foram lá e roubaram dos rios e dos mares, dos oceanos? Tem várias origens, né? Alguns dos animais vieram de transferência do aquário do Rio de Janeiro, o Aquarrio, né? Os animais marinhos principalmente, e os outros a gente tem fornecedores de peixe ornamental, onde a gente consegue adquirir esses animais. Eles são criados para essa proposta. Isso. Tá. E do rio também são criados lá. Isso, a gente tem pisciculturas, né? O Brasil hoje cresce muito com a piscicultura, né? Com a criação de peixe, seja para corte ou para ornamental, né? Então a gente consegue absorver alguns desses animais e acrescentar no nosso plantel. Quantas pessoas tem aqui trabalhando no aquário? Hoje tem cerca de 180 pessoas trabalhando em vários setores, né? Desde educação, áreas técnicas, A e B. Porque para alimentar essa bicharada toda não deve ser fácil. A equipe do manejo, né, que é a equipe da biologia, ela é composta por veterinários, zootecnistas, biólogos, químicos, né? Então a gente tem uma soma de setores que trabalham em conjunto para garantir a qualidade de água e a qualidade da alimentação dos animais. Qual animal que come mais aqui? Eu tenho uma dica aqui. A gente tem um ranking aqui, eu acho que são jabutis. Jabutis? Come mais do que o tubarão? A gente tem 18 jabutis. Nossa. Né? E esses 18 jabutis comem em média 20 quilos de comida por semana. Meu Deus, o que eles comem? Né? A dieta básica deles é vegetais. Vegetais. Né? São folhas, legumes e verduras, e em alguns dias na semana a gente acrescenta frutas também. E o animal que eu acho que chama mais atenção aqui são os tubarões. Quantos vocês têm? A gente tem no plantel 45 elasmobrânquios, que são a quantidade a família que pertence aos tubarões. Fala de novo. Elasmobrânquios, que inclui os grupos de tubarões e raias, né? E no tanque oceânico nós temos 5 tubarões. Esses tubarões que estão aqui atrás da gente, desde a hora que a gente chegou, eles estão ali quietinhos, parece até dormindo, apesar dos olhos estarem abertos, porque a atividade deles é noturna. Isso, a maioria dos tubarões, né, eles têm hábitos crepusculares, né? Então, o amanhecer eles estão mais ativos e o anoitecer também. Então é comum que a gente passe no circuito durante o dia e eles estejam mais quietinhos. Mas tem um tubarão que não parou, eu acho que desde a hora que a gente chegou aqui, que não é muito tempo, ele já deve ter rodado alguns quilômetros aqui e eu descobri até o nome dele. É o tubarão que é o leopardo, certo? Certo. Como é que é o nome dele? Ele se chama Zeca. O Zeca não parou quieto. O Zeca é o tubarão leopardo, né? Ele ocorre no Indo-Pacífico e ele é um dos que mais tem atividade ao longo do dia aqui no aquário. Quanto que eles comem? Então, essa dieta ela é balanceada de acordo com o peso do animal, né? Então, cada animal tem uma dieta diferente e ela é composta por peixe, lula, marisco, caranguejo. Então, a gente usa uma dieta balanceada, elaborada por um zootecnista, né? Os tubarões lixas comem em média 1 quilo a 1,5 kg, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana? Não é todo dia que vocês dão comida para eles? Tadinho! O que acontece?
Os peixes, de uma maneira geral, eles têm uma digestão mais lenta, se comparada com o mamífero, né? Então, por exemplo, a temperatura corporal nossa se mantém a 36 graus, independente da temperatura externa, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma demanda energética muito maior. Por isso que a gente come 10 vezes por dia, né? Os peixes, a temperatura corporal deles é de acordo com a temperatura da água, né? Então isso faz com que o metabolismo dos peixes, de uma maneira geral, seja mais lento, né? Então essa alternância de dias de comida, na verdade, não é para o bicho sentir fome, mas sim que é o tempo que ele demora para digerir esse alimento, né? Por isso que a gente faz esse balanço ao longo dos dias. Então esses tubarões que estão aqui no aquário grande, eles não comem nenhum peixe que está aqui? Ou já acontece de vez em quando eles bater uma fominha fora de hora e eles vão lá e... O que acontece os tubarões comem por necessidade, né? Então, se a gente tem uma dieta balanceada, com ele comendo tudo que ele precisa ao longo da semana, ele não tem a necessidade de predar outros animais que convivem com ele, né? Isso é uma coisa muito importante para falar sobre os tubarões. A gente tem essa ideia de que são animais extremamente predadores e vorazes, mas na verdade eles são extremamente importantes para o controle populacional de algumas espécies e para o equilíbrio dos ecossistemas, né? Então, parte do nosso papel como instituição é mostrar um pouquinho da conservação, da biologia, dessas curiosidades que acercam os tubarões e as raias e vários grupos de outros peixes também. Olá, tudo bom? Tudo bem? Você é quem? Meu nome é Bruna. Bruna, por que tá todo mundo com a mão dentro desse quadrado aqui? Então, aqui a gente está simulando a criação de novos ambientes. Então, quando a gente tira a areia, a gente vai vendo o fundo do mar. Então é um bloco de areia. Isso, é uma caixa de areia. Tá. Quanto mais areia a gente coloca, a gente vai criando essas ilhas, tá vendo? E aí ela é criada em etapas. Então a gente primeiro começa com a vegetação pioneira, que é essa vegetação mais verdinha clara. Quanto mais areia eu vou colocando, isso vai expandindo, abrindo caminho para árvores crescerem, para uma floresta crescer. E qual que é a proposta dessa dinâmica? Então, a gente pode aqui na Caixa de Areia trabalhar com diversos aspectos da biologia. A gente pode trabalhar com as espécies, as nossas espécies elas só ocorrem em regiões rasas da areia, por exemplo. Isso mostra a importância de ambientes costeiros. Ou a gente também pode ensinar as etapas da sucessão biológica. Então, justamente isso, um novo ambiente ele ocorre em etapas, até a gente ver uma floresta amazônica da vida. Então, primeiro a gente tem as espécies pioneiras que vão abrir o caminho para que outras espécies consigam nascer. E que um ambiente super diverso consiga existir também. E é o sucesso do aquário para as crianças. As crianças amam a caixa de areia. Você está fazendo uma ilha aí já no campo. Já tá ficando até grande. A minha tá maior aqui, ó. Vamos ver. Vocês podem unir as ilhas também. Vamos unir nossas ilhas? Vai. Vamos ver. Quase. Não, vai. Não, vai Vai. entrar água, vai entrar água. Não vai. Olha lá, ó. Põe ali. Ei! Unimos. Como é que é o nome da tua ilha? Não sei. Não sabe? Toda ilha tem nome. Como é que é o nome da sua mãe? Vamos botar o nome da sua mãe na ilha. Janete. Hã? Zanete. Janete. A minha ilha é Ilha Maria Antônia, que é o nome da minha filha. Pronto. Fechado, já criamos uma ilha. Chegamos aqui no fundo. Muito legal, muito legal. Parabéns. Adorei. No meio das atividades educativas do espaço, eu encontrei o Cauã, apaixonado por peixe. Ele gosta de pescar e também de comer. Ou seja, ele entende bem do assunto. Mas e agora que você está aqui, viu todos esses peixes bonitos e tal, você vai continuar comendo peixe? Sim. Sim, tá. Que é muito bom. É bom, né? Tá, tudo bem. Então vamos voltar. Você, como é que é lá a tua casa que você estava me contando? É lá pro São João do Oeste, um distrito de Cascavel,
perto da divisa de Corbélia, com Cascavel. Lá tem um monte de açude. Daí... Açudes? Açudes. Daí também lá perto tem o rio Piquiri. Tá. E tem o Piquirizinho também. Muito peixe por lá. Até que não é tanto, mas nos açudes lá em casa tem bastante. É cheio de pacu, tambaqui, cará, tem um monte de peixe, carpa colorida. Eu peguei uma carpa colorida de 3 quilos. Ô, louco! E vocês comem daí esses peixes que vocês pescam Não, lá? a gente deixa mais pra diversão, pra pescar, lazer. Tá, tipo pesca e paga, assim. Pega o peixe e devolve no açude. Tipo isso daí. Só que daí nós pesca lá, daí eu tenho um molinete, daí eu vivo pescando em volta do açude, agora eu aprendi a jogar carretilha do meu irmão, daí agora eu tô só em volta do açude. Maravilha. E você não vai me convidar pra comer um peixe lá no teu açude? Se quiser ir lá. Então tá. Só que é meio longe. Não, mas a gente roda o Paraná inteiro, não tem problema não. Chegamos lá. Como é que é o nome mesmo do distrito de Cascavel? São João do Oeste. São João do Oeste. Acho que eu já passei lá por perto. Então, cara, obrigado pela sua entrevista, hein? De nada. O mergulho no aquário de Foz do Iguaçu vai da vida invisível dos rios às grandes espécies dos oceanos. Cada tanque, cada ambiente traduz com precisão os ecossistemas que sustentam a vida do planeta. Mas o Aquafoz vai além do encantamento. Aqui, conhecimento e conservação caminham juntos. Uma iniciativa que nasce do compromisso ambiental da Itaipu Binacional, mostrando que preservar é tão importante quanto admirar. Ao transformar números em experiência e ciência em conexão, o Aquafoz convida o visitante a um novo olhar. Porque em Foz do Iguaçu, entender a água é também entender a própria vida. Agora que a gente já conheceu o atrativo turístico das águas oceânicas e das águas dos rios aqui em Foz do Iguaçu, é hora de conhecer um pouco do ar, um pouco do céu, um atrativo turístico do ar. Vamos lá? Parque das Aves. Quem me recebe aqui é a Luísa, tudo bom? Obrigada. A Luísa que é? Sou bióloga, educadora aqui no Parque das Aves. Então, olha, mais uma bióloga. Eu tô adorando conhecer os biólogos que estão assim me enchendo de informações. Sim, e a gente tem bastante informação para dar. Área de mais de 16 hectares de Mata Atlântica preservada, o Parque das Aves propõe uma experiência que vai muito além da observação. Bom, aqui a gente sempre propõe um desafio, que é ficar com os olhos e os ouvidos bem abertos, porque se a gente não está vendo um, a gente está ouvindo. Aqui, o visitante percorre trilhas imersivas em um trajeto autoguiado, que convida a desacelerar, observar e sentir. A gente já começa com a nossa perdiz. Ela é uma ave que ela é parente do macuco, inclusive, mas ele é um pouquinho mais difícil de achar porque quando ele está deitadinho parece uma pedra, que ele fica bem paradinho. Ele é muito bom de se camuflar. Aquela ali é a única que a gente tem aqui, esse único indivíduo, que é uma tiriba de orelha branca. Olha, vamos ter que mostrar, olha só, a única tiriba de orelha branca dentre os 300 animais aqui, só os periquitos dentro desse viveiro que eu notei que é o mais alto. Sim. Né? E o mais barulhento. São mais de 1.300 aves, representando cerca de 140 espécies, muitas delas resgatadas de situações de risco, tráfico ou perda de habitat.
Espécies que encontram aqui não só um abrigo, mas também uma nova chance. Nesse viveiro tem essas casinhas com esses buraquinhos. O que seria isso? Então, são ninhais, basicamente, né? Os periquitos, eles reaproveitam oco de árvore para fazer os ninhos, né? Então aqui, cada buraquinho desse que tem aqui no ninhal vai levar para uma caixa ninho, onde eles vão montar a casinha deles e às vezes colocam ovos. E tem gente que quer participar aqui também da entrevista. Tá bom. E uma paradinha aqui aos pés de uma embaúba, que é a árvore que, ó, já aprendi, a árvore que dá origem a toda essa vida. Isso. Ela é uma árvore que a gente chama de pioneira, né? Uma das. E elas gostam de crescer em lugar com muito sol. E aí elas se desenvolvem, ficam grandonas, oferecem sombra para outras plantinhas que não gostam muito do sol, né? E para elas poderem crescer e começar o desenvolvimento de uma floresta até chegar num estágio bem desenvolvido. E a gente tem essa missão de focar na conservação e proteção de animais de Mata Atlântica, é o nosso quintal de casa. Para quem está pensando que os animais estão aqui presos, né, sofrendo, não. É justamente o contrário. Sim, exatamente. A gente sempre foca no bem-estar dos nossos animais, a gente tem toda uma equipe técnica experiente e muito bem desenvolvida para isso. Viveiros integrados à floresta permitem encontros únicos, onde araras, tucanos, flamingos e tantas outras espécies dividem o mesmo espaço, sem grades aparentes, aproximando o visitante da natureza de forma respeitosa e consciente. Bom, então aqui a gente chegou no nosso viveirão das araras. E a gente pode entrar assim no viveiro? Pode entrar. Nossa, que incrível! Vamos lá? Olha! E elas não ficam incomodadas. Não, estão acostumadas com a nossa presença. Oi, meninas bonitas! Nossa! Isso sim é interação. A gente tem mais ou menos 70 araras aqui dentro. E a maioria também resgate? Também de resgate, sim. Oh. E assim, as mais... Não sei, as mais diferentes para mim são sim. aquelas duas ali. Sim. Elas têm uma cor só, azul. Sim. É a arara azul grande, né? A gente tem 5 dessas aqui no viveiro. Viveiro Árvore da Vida é baseado o nome desse viveiro é baseado numa lenda, né, da Árvore da Vida, que basicamente a moral da história é que a gente depende da natureza, a natureza não depende da gente, né? E aqui a gente tem os nossos flamingos, a gente tem 2 tipos de flamingos, o chileno e o africano. Esse rosa mais clarinho aqui é o africano e o mais rosinha é o chileno. E esses aqui, vermelhões, eu menores... sei! Ah, e qual é? Eu já gravei com eles lá na Baía de Guaratuba. Ah, então... E aí, conta pra galera. Esse daí é o guará. Então, o guará e os flamingos têm uma coisa em comum. Você sabe qual é? A cor? A cor, exatamente. Eles absorvem um pigmento que tem na comida que eles comem, né? Que aqui no parque a gente coloca esse pigmento dentro da raçãozinha deles. E eles estavam em extinção, ficaram, né, assim, em extinção um bom tempo. Sim, sim. A gente tem muitos animais ameaçados de extinção aqui no parque. A gente tem projetos de conservação com alguns deles, algumas parcerias também. Fazer esse percurso acompanhada por um olhar técnico transforma completamente a experiência. A cada passo, a bióloga revela histórias que muitas vezes nos passam desapercebidas. Comportamentos, curiosidades e principalmente os desafios enfrentados por essas espécies na natureza. É mais do que apenas ver,
é entender. O nosso projeto Voa Jacutinga, né? A gente reproduz a jacutinga aqui no parque e aí os filhotes, quando eles já estão grandinhos e não dependem muito da mãe, a gente envia eles para uma instituição parceira, uma ONG, chamada Save Brasil. E lá eles passam por testes para ver se eles reconhecem ameaças, socializam com outras jacutingas e quando eles passam nesses testes, a gente envia eles, transloca eles para a região da Serra da Mantiqueira, em São Paulo. O Parque das Aves é hoje uma das principais instituições de conservação da Mata Atlântica no Brasil. Um trabalho que une educação ambiental, pesquisa e proteção de espécies, muitas delas ameaçadas de extinção. Aqui, cada visita também cumpre um papel maior, o de conscientizar. Eles comem um pouquinho de cada coisa, né? Comem insetos também, inclusive quando tem alguma fresta em algum tronco, eles conseguem alcançar essa comida. Depois de tanta imponência de cores fortes e sons marcantes, a gente chega a um dos espaços mais delicados do parque, o borboletário. Espécies frágeis que respondem rapidamente às mudanças do ambiente e, por isso mesmo, ajudam a indicar o equilíbrio ou o desequilíbrio dos ecossistemas. Qual que é o tempo de vida de uma borboleta? Então, as borboletas, as nossas, elas vivem de 15 a 30 dias só, depois que sai do casulo. 30 não dias. chega muito mais do que isso, não. Poxa vida, sinto muito. Tão lindas, né? E vivem tão pouco. Uma última curiosidade, eu juro que eu não conto pra ninguém, tá bom? Tá bom. Qual é o teu animal preferido aqui? Nossa, difícil. Não, tem um preferido. Tenho um preferido. Ele é um pouquinho mais... Ele se camufla muito bem, tá? Ele não é coloridão. E ele é noturno. O nome dele é urutau. Ele parece que faz parte do tronco. Para caso aconteça alguma coisa que pareça ser uma ameaça, ele consegue fugir. E assim a gente se despede do Parque das Aves, levando na memória as cores, os sons e a leveza de tudo que vive por aqui. Uma experiência que não termina na saída, mas que segue com a gente em cada novo olhar sobre a natureza. E é assim, pedalando, que eu sigo por Foz do Iguaçu. Entre estradas de terra, paisagens que parecem não ter pressa e a sensação de que ainda tem muito por descobrir. Aqui, cada caminho revela uma nova história e cada pedalada um novo encontro. Foz não é um destino que se esgota, é um lugar que convida a voltar. Por isso, eu não me despeço, eu sigo e te espero no próximo episódio.